Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. Passamos aí a semana do Sisu, foi bem proveitosa, galera aprovada, galera que já comentou aqui no canal. A gente está esperando agora, é claro, período de listas de espera, vestibulares que estão saindo. Alguns vestibulares já saíram, mas para quem realmente vive na região, então a gente, de uma certa forma, tem uma bonificação. Acho que para vocês não é tão interessante assim. Bom, vamos começar a nossa preparação para o Enem 2021. Na verdade, nós já começamos essa preparação, vamos intensificar agora. Hoje a gente vai falar um pouquinho das universidades que aceitam o Enem fora do território brasileiro. E aí muita gente fica para mim assim, não, Roberto, eu já sei, Portugal aceita, Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre Portugal também. E consequentemente, como é que você pode se pensar quais são os valores, né? Essa demanda toda, porque são grandes universidades e, é claro, a gente precisa de atalhos para isso. Tá? Então aproveita para antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar lá o joinha pra gente. Lembrando que aqui a gente tem muita coisa legal, tem Sisu, tem ProUni, tem preparação para o Enem. Hoje, mais tarde, vocês vão ter um vídeo muito especial, é o segundo vídeo que fala sobre a preparação do Enem baseado no texto base, ou seja, como é que a gente vai analisar o texto base. E é uma questão muito boa, porque é uma questão atual, uma questão que caiu esse ano no Enem, e amanhã a gente vai ter uma outra questão, uma comparação de dois textos muito importantes, que certamente, se vocês pegarem todas essas dicas, lá na frente, Ciências Humanas, vocês vão gabaritar. E a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre Ciências Humanas e os aspectos importantes para que vocês possam realmente conseguir essa aprovação. Bom, galera, vamos lá? Transição aqui no nosso vídeo. Tá aparecendo aí para vocês, eu quase por inteiro, né? E consequentemente, as nossas demandas em termos de universidade. Então nós temos Portugal, 49 instituições, esse é bem mais fácil, bem mais tranquilo, tá? Nota mínima 500 pontos em algumas universidades, tá? Existe uma flexibilidade, mas nota mínima 500 pontos. Aí já vou dar a dica logo de Portugal. Ó, Universidade de Porto, Lisboa, Minho, etc. Tem muitas universidades. Aí as pessoas ficam para mim assim, ah, Roberto, eu conheço Coimbra, eu conheço Porto, eu conheço Lisboa, eu acho que essas são as principais. Galera, lembrando o seguinte, quais são os valores dessa brincadeira? Os valores baseiam-se mais ou menos, eu vou colocar mais ou menos mesmo, pode ser para mais, para menos, de 4.500 euros por ano. Hoje a 6 alguma coisa dá uns 20 e poucos mil reais. 28 mil reais aproximadamente, aí vocês façam um cálculo com calma. É importante o seguinte, às vezes você fala assim, poxa, eu vou para o Porto, eu vou para Lisboa. Galera, são as cidades mais caras, tá? São cidades caríssimas. Lisboa mais ao sul, Porto mais ao norte. E aí você fala assim, Portugal tem algumas características bem distintas do Brasil. Tem sim, galera, tem sim. Clima, claro, temperatura. Portugal é um país muito pequeno, são 10 milhões de habitantes. Inclusive, eu falei muito isso em sala de aula essas semanas. A população de Portugal diminuiu 2% em relação aos últimos 10 anos. Então, o que nós fizemos? Observando assim, eles querem realmente que os brasileiros, estudantes brasileiros, vão para lá. Isso é óbvio, né? Principalmente a questão de mensalidade, etc. Uma dica que eu dou, que é uma universidade muito boa, muito conceituada, é a Universidade do Minho, que fica em Braga. É uma universidade ao norte, é claro, tá? Claro, temperatura um pouco mais baixa, mas a estadia ali é muito mais barata do que Lisboa e Porto. Quem pensa também num politécnico como Viana do Castelo, que é muito mais ao norte também, tá? E algumas mais no interior. Vocês sabem muito bem, quando você sai do interior, você vai para o interior de Portugal, você sai do litoral e vai para o interior, os preços diminuem. E, consequentemente, você vai ter opções, né, de boas universidades, sim, de moradia talvez um pouco mais barato. E aí tem uma série de questões importantes para que você pense. É claro que quando você está em Lisboa, você está em um grande centro. É como você fala assim, olha, vou fazer a universidade, vou dar um exemplo, no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. Você está no interior e no litoral. E aí, consequentemente, o Rio de Janeiro, por ser mais conhecido, você vai ter, claro, mais caro, etc. Mas isso vai de acordo com a sua estrutura, que eu acho que é importante. Mas, Roberto, bolsa. Aí depois a gente vai falar mais para o finalzinho do vídeo, por isso que eu peço que vocês fiquem até o final, que eu vou dar umas dicas de bolsas que vem acontecendo nos últimos
nos últimos anos no território brasileiro. A França tem 4 instituições, né? Aí você tem que ter aí a proficiência em francês, que eu acho que é o principal elemento, um elemento fundamental aí. Estados Unidos também 3 instituições importantes, tá? Inclusive a de Nova York, também com a proficiência em inglês, que eu acho que também você não vai para os Estados Unidos fazer uma faculdade se você não sabe inglês, né? É como o Reino Unido, que tem Oxford, por exemplo, tem Cambridge, são 3 universidades que aceitam o Enem. Qual é a diferença dessas para Portugal? Aí vou dar um exemplo. É o valor mesmo, galera. Eu não tenho ainda, porque cada universidade tem o seu preço. A gente consulta alguns. O preço da universidade nos Estados Unidos, por exemplo, varia aproximadamente em torno de 45, 50 mil dólares. Isso dependendo da universidade. Então vai dar aproximadamente aí, nessa brincadeira, uns 250, 260, 270 mil reais por ano. Né? O preço é mais salgado. Então você, né, uma seleção diferenciada. Por exemplo, você paga o curso todo em Portugal em um ano nos Estados Unidos. No Reino Unido também, praticamente, eu acho que segue mais ou menos o mesmo padrão, tá? E na Irlanda tem uma instituição, se eu não me engano, em Dublin, na própria capital, que também aceita, claro, com proficiência, inglês, etc, etc, etc. Né? Tudo que a gente já colocou. A gente vai disponibilizar a lista dessas universidades para vocês, tá? Inclusive aqui na descrição do vídeo. Entretanto, pensar o seguinte, Portugal praticamente todas, né? Todas as universidades portuguesas praticamente liberam notas para o Enem, né? Liberam vagas para o Enem de acordo com a sua nota. E aí vai de acordo com que você também vai pensar em relação a qual a sua condição financeira de ir e qual a sua possibilidade, se você vai para a Europa, se você vai para a América do Norte. Bom, no Canadá também, certo? A gente não colocou aqui, mas o Canadá também está liberando vagas para como a gente pode falar assim, essa utilização do Enem. Só que no Canadá parece estar muito mais difícil. Vi muitos relatos de pessoas colocando que para o Canadá está quase impossível. Mesmo sabendo que o Canadá precisa também de gente, etc, etc, etc. Bom, Roberto, não tenho dinheiro para ir, não tenho condições de pagar 4.500 euros, ou 45 mil euros, ou dólares, ou 30 mil libras, não importa, não tenho esse dinheiro. Bom, aqui no Brasil você sabe que você precisa, né? Aí desempenho, aí você vai ver o que você pode fazer de acordo com a sua renda, com a sua família e conseguir de repente um apoio financeiro de bancos como o Banco Santander, por exemplo. O Banco Santander, ele paga, né? Ele te dá uma bolsa para você estudar fora. Então existe uma série de programas importantes para isso. Esses programas, galera, muitas vezes o que acontece é o seguinte, a gente olha e fala assim, poxa, será que eu consigo, por exemplo, se eu não me engano, tem um programa da Fundação Estudar também, que ajuda, o próprio governo federal, de repente você consegue, em algumas universidades da mesma forma, entrar em contato com a universidade, são aspectos que eu chamo muito a atenção quando a gente cita um pouquinho essa demanda de você falar assim, eu quero estudar fora utilizando o Enem. Por quê? Se você quer estudar fora, primeiro que você vai precisar de uma renda X para poder fazer isso. Ponto. Segundo, não, se eu não tenho uma renda X, eu vou ter que correr atrás de bolsas de estudo. E aí você precisa já entrar em contato para tudo isso. Você que vai fazer o Enem 2021, já corre atrás disso tudo. Porque depois que saiu a nota do Enem, você sabe que o calendário escolar desses países é diferente do nosso. O calendário escolar desses países, ele começa em setembro e termina em julho, né? Então, por exemplo, você que fez o Enem 2020, que ainda está pensando em uma instituição em Portugal, você ainda tem tempo, se eu não me engano, ainda tem tempo, de você conseguir entrar numa instituição como essa. Você que vai fazer o Enem 2021 somente em setembro do ano que vem, mas é claro, é toda uma preparação para que isso aconteça. Então, tudo isso é importante. Levando em consideração o seguinte, outra coisa, você vai para onde? Eu vou para Nova York, eu vou para Portugal, eu vou para o norte, eu vou para o sul. Eu tenho várias universidades por todo o território. E, consequentemente, você tem isso. Você tem universidades que estão mais para o interior, que tem um custo um pouco menor, principalmente em moradia, e universidades que possam te proporcionar mais no litoral, custo muito maior. Mas aí, claro, cada um vai decidir o que quer e o que está pensando realmente em fazer nessa demanda em termos de proporção para quem quer estudar fora, né? Dá uma olhadinha
aí nessas opções. Bom, galera, desde já agradeço vocês, agradeço demais. Daqui a pouco tem uma questãozinha para a gente discutir texto base, galera, fundamental para quem gosta, tá? Para quem está estudando para o Enem. E a gente tem muita coisa aqui, olha só, a gente vai ter um intensivão, tá, galera? Intensivão. Aqui você vai sair preparado para gabaritar ciências humanas. Galera, desde já, aproveita lá para se inscrever, ativar o sininho, dar lá o joinha pra gente. E, claro, né, até o nosso próximo vídeo. Um grande dia para todo mundo.